E aí? Bora falar de um negócio que todo mundo acha que entende, mas que é cheio de segredos. Gênero. Sabe, no cinema, na TV. Mas ó, esquece aquela ideia de caixinho, de rótulo. A gente vai pensar em gênero como, sei lá, um kit de ferramentas secreto. Uma arma poderosa para quem conta histórias. Vamos nessa. Para sacar o poder do gênero, a gente tem que pensar nele como um tipo de contrato. É um contrato invisível. É uma promessa entre quem cria a história e quem está assistindo. Pensa só. A citação aí na tela resume tudo. Quando alguém senta para ver um filme de terror, o acordo é esse. Olha, eu te dou meu tempo e, em troca, eu quero sentir medo. Se o filme acaba e a pessoa não sentiu nada disso, bom, a promessa foi quebrada, o contrato foi rasgado. Simples. Beleza. Se gênero é um contrato, então quais são as cláusulas, né? Quais são as regras desse jogo que todo mundo, roteirista e público, concorda em jogar? É isso que a gente vai descobrir agora. Bom, a base de tudo está numa palavrinha: convenções. Pensa nelas como as pecinhas de Lego de cada gênero. São aqueles elementos que a gente já reconhece, que a gente até espera encontrar, sabe? O tipo de conflito, o lugar onde a história se passa, o tom, o clima do filme, até o ritmo da edição. É por isso que uma comédia romântica e um thriller têm uma pegada tão diferente, né? A culpa, por assim dizer, é toda das convenções. Agora, olha só que interessante. Tem um mito muito comum que essa citação do Robert McKee quebra na hora. Muita gente acha que essas regras todas acabam prendendo a criatividade, né? Mas ele mostra que é o contrário. Esses limites não são uma jaula, são um desafio. É tipo dar para um pintor uma tela de um tamanho exato e falar, cria aí. A genialidade não está na liberdade total, sem rumo. Tá em como a pessoa consegue inovar dentro daquele espaço que foi dado. Faz todo sentido, né? Ok, agora que a gente já entendeu as regras do jogo, bora fazer um tour rápido? Um mapa básico dos gêneros mais tradicionais, só pra gente se situar no terreno. Começando pelo drama. No drama, o negócio não é o que explode lá fora, mas o que implode aqui dentro. A jornada é toda emocional, o conflito é interno, o foco está todo no personagem, em como ele evolui. Um exemplo absurdo disso é Cidade de Deus. Ali a gente vê a casca de um filme de crime, mas o coração é um drama humano muito, muito profundo. Na outra ponta, tá a comédia. O objetivo aqui, claro, é fazer rir. Mas as melhores comédias, aquelas que ficam na memória, usam o humor como uma lente de aumento, sabe? Uma ferramenta para fazer sátira social, para cutucar costumes e comportamentos. É o que a gente vê em séries como Emily em Paris, por exemplo. Depois, ação e aventura. Aqui a gente sai do interno e vai para o conflito físico, para o lado de fora. O que importa são as grandes jornadas, o perigo que está logo ali na esquina, os riscos que são altíssimos. E um exemplo que, nossa, mudou tudo? The Matrix. Ele praticamente redefiniu o que a gente entendia por ação. E aí, a gente chega no terror. Aqui o papo é outro. O objetivo é visceral. É provocar medo, é chocar, é causar repulsa. E o terror tem muitas caras, né? Tem o slasher com assassino mascarado, tem o sobrenatural com aquilo que a gente não consegue explicar, e tem até o body horror, que é aquele terror mais grotesco, focado no corpo. Ficção científica, o famoso sci-fi. A sacada desse gênero é usar a tecnologia, seja ela real ou inventada, como um espelho. Um espelho para a gente se olhar. A pergunta que está sempre no ar é: e se? E se essa tecnologia existisse de verdade? O que isso diria sobre nós? No fundo, é um gênero que fala sobre a condição humana, mas através da inovação. Já a fantasia é um convite para a gente sair totalmente da nossa realidade. O segredo aqui é a criação de mundos inteiros, com regras próprias, onde a magia não é só um truque, é uma força da natureza, onde o impossível é parte do dia a dia. E não dá para não pensar em Game of Thrones como o exemplo perfeito de um universo de fantasia super complexo e bem construído. Para fechar essa primeira parte, temos o thriller e o crime. O que move essas histórias? Tensão. Aquela antecipação do que vai acontecer. A gente fica se perguntando, tá, e agora? Quem é o culpado? Pode ser num filme de assalto super bem planejado, o tal do heist movie, ou numa investigação bem sombria de um filme noir. Não importa, o suspense sempre vai ser o rei. Ok, então, a gente mapeou os gêneros do jeito que todo mundo conhece. Mas e se existisse uma outra forma de organizar essa bagunça toda? Um jeito que não olha para o cenário ou para o clima do filme, mas para algo mais fundamental. Algo que está lá no esqueleto da história. E essa imagem aqui resume perfeitamente essa nova ideia. De um lado, os gêneros tradicionais, que se preocupam com a aparência da história. O cenário, o tom.
Do outro, essa abordagem do roteirista Blake Snyder que foca na essência, no DNA da história. Para ele, não importa se a história se passa no espaço ou numa casa mal-assombrada. A pergunta é outra. Qual é a estrutura, o esqueleto que sustenta essa narrativa? Vamos dar uma olhada em alguns desses gêneros estruturais para entender melhor. Monstro na casa, por exemplo. Não é só sobre um monstro literal, é sobre qualquer ameaça num lugar fechado. Alien é o exemplo perfeito. Velo de Ouro é a jornada do herói clássica, em busca de um grande prêmio. Lâmpada de Aladim acontece quando um personagem, do nada, ganha um poder e tem que lidar com as consequências. E Duro de Matar é sobre uma pessoa comum que cai de paraquedas numa situação completamente extraordinária. A sacada é que a mesma estrutura, o mesmo esqueleto, pode ser vestido como um drama, uma comédia ou um filme de ação. Genial, né? Beleza, agora que a gente já viu essas duas maneiras de olhar para o gênero, a pergunta que fica é: e daí? Como é que se usa esse conhecimento na prática? Como um roteirista, ou até quem só quer analisar uma história pode dominar e, mais importante ainda, quebrar as regras do jeito certo? Então, aqui vai um guia rápido em 3 passos. Primeiro, mapear os tropes. Tropes, para quem não conhece, são os clichês, as ferramentas que todo mundo espera ver num certo gênero. A primeira coisa é entender o que o público já está esperando. Segundo passo, e esse é o pulo do gato, subverter as expectativas. Mas atenção, para quebrar uma regra de um jeito genial, é preciso conhecer essa regra de cor e salteado. E terceiro, assistir com visão de raio-x. É pegar os filmes do gênero e analisar mesmo onde é que eles estão seguindo a receita e onde é que eles estão tentando algo novo. É nessa subversão que a mágica acontece. Pensa na pergunta que tá aí na tela. Num filme policial, a gente já espera que o detetive vá prender o vilão no final, certo? É o esperado. Mas e se a história dá uma virada de 180 graus e o detetive descobre que ele mesmo é o culpado? Pronto, é nesse momento que nasce uma história inesquecível, chocante, original. E para fechar essa parte mais prática, aqui vai uma espécie de cola, um guia rápido. Se o gênero é terror, a sensação de isolamento e aquele susto bem colocado, o jump scare, são quase obrigatórios. Se é ficção científica, a tecnologia tem que ter regras claras, senão vira bagunça. Black Mirror é mestre nisso. E num filme policial, a figura do falso suspeito e aquela pista que estava na cara o tempo todo são elementos clássicos. Cada gênero tem seus ingredientes indispensáveis. Então, no fim das contas, a gente volta para aquela pergunta do começo. Gênero é uma prisão? Uma caixinha que limita a imaginação? Ou será que é justamente o contrário? A chave que abre a porta da criatividade, que dá a estrutura que a gente precisa para construir algo realmente novo e poderoso? Bom, acho que a resposta para isso a gente encontra na próxima história que for nos fisgar.